E aí, beleza? Na última sessão a gente teve uns pequenos problemas no início, tanto eu quanto o Osman a gente teve que chegar um pouco atrasado. Então quando a gente começou a jogar já era quase uma hora depois. Mas vamos lá, a gente terminou a sessão anterior com o grupo na beira de uma pequena descida de 6 metros em 90 graus, decidindo se eles iam descer, se eles iam para algum dos lados, decidindo se eles voltavam. E a gente começou a sessão com eles discutindo exatamente a mesma coisa de novo. Né? Então, eles resolvem então descer, escalando. Mesmo se eles resolvessem pular, era muito baixo, eles não iam tomar muito dano. Então eles resolvem descer escalando. O Uriel, que é o que tem mais atletismo do grupo, já que é o único que tem força no grupo, tira um no dado e cai. Como eu falei, a queda era pequena, então ele não tomou muito dano. O grupo decide ir furtivo até o meio do local onde eles estavam. Então eles vão indo devagar, eles andam algumas dezenas, quase uma centena de metros, até que eles conseguem ver algum tipo de humanoide na distância. Só que como nessa ilha é noite perpétua, eles não conseguiam identificar exatamente a raça daqueles humanoides. Então eles chegam um pouco mais perto para tentar ver. E eles percebem que os humanoides são pandas bípedes, né? Dá pra perceber que eles estavam com roupas de treinamento, de monge. Quando eles começam a se aproximar um pouco mais, os pandas olham para eles, percebem que eles estão ali. Os pandas ficam só observando, eles não tomam ação nenhuma. Quando o grupo anda mais algumas dezenas de metros, um dos pandas vira pro outro e fala alguma coisa. Como ele virou, o Osman não conseguiu fazer a leitura labial por causa do talento que ele tem. O panda que recebeu a conversa vai em direção a oeste. Ele não vai correndo, ele vai andando sem problema. Enquanto isso, o grupo fica em posição defensiva e vai se aproximando devagar dos pandas. Conforme eles vão se aproximando, a formação dos pandas vai mudando. Eles vão fazendo meio que uma barreira. Depois de mais ou menos um minuto que o grupo estava se aproximando deles, eles percebem duas figuras chegando por trás da direção da onde o outro panda tinha ido. Essas duas figuras eram o panda que tinha ido primeiro e um outro que estava com um chapéu de palha, um cajado de madeira em uma das mãos e um barril embaixo do outro braço que ele não estava carregando o bastão. Os 7 pandas que estavam lá antes fazem meio que uma barreira em volta desse outro que chegou diferente. O Uriel faz um aceno e dá uma boa noite. O panda calmamente tira um cachimbo e dá uma tragada. Quando ele solta a fumaça, ele guarda o cachimbo de novo, faz um leve aceno e responde ao boa noite do Uriel. Ele não se apresenta, ele só fala: "Muito bem, viajantes. Quanto tempo não temos viajantes? Vamos conversar melhor com bebida e comida." O grupo resolve seguir o panda, eles vão em direção aonde esse panda veio, a oeste. No caminho até onde eles deveriam estar indo, o Elmi pergunta para um dos pandas sobre o que era aquela sensação que eles estavam sentindo ali naquele campo de treinamento, mas esse panda diferente responde que só eu consigo entendê-los por causa da erva que estava no cachimbo, que foram enviadas por Shiji. Essa sensação deve ser dela. O grupo continua andando com os pandas. Eles conseguem ver uma escada mais à distância. Conforme eles vão chegando perto da escada, o Osman pergunta se eles sabem alguma forma de acabar com a raiva de alguém, pensando justamente na Burashi e num problema que ela tem que eu vou trazer no vídeo, que fala justamente sobre o que aconteceu na campanha até agora. Depois que o Osman pergunta se eles sabem alguma forma de acabar com a raiva, o Uriel completa a pergunta do Osman, falando que eles têm uma amiga que tem problemas de raiva e por isso eles
estão procurando uma solução. Panda diz que existem algumas formas de acabar com a raiva, mas que eles podem conversar melhor sobre isso com comida e bebida. Então o grupo sobe a escada, eles conseguem ver algumas casas à esquerda e direita. Eles sobem para uma das casas, ainda seguindo os pandas. Esse panda que está com roupa diferente, ele entra em uma das casas, enquanto os outros formam meio que uma proteção em volta da casa. O panda ele contorna uma mesa que tem dentro da casa e senta no chão e faz um sinal para o grupo entrar na casa. O grupo entra na casa, cada um se senta ao redor da mesa. A mesa possui 8 lugares, aqui o panda estava, mais 7, e em cada um dos lugares tinha um pequeno puff para se sentar ao chão. A mesa é baixa, daquelas que você tem que ficar ajoelhado para comer. Ao sentar na mesa, o panda se apresenta como Imperador Shao Hao e os dá boas-vindas à ilha dele. Cada um do grupo se apresenta de volta para o Imperador. Nisso, o Imperador fala para eles que fazia muito tempo que ele não tinha visitas do mundo exterior. O Uriel olha para ele e pergunta quem tinha sido a última pessoa, há quanto tempo fazia. E o Imperador fala que faz... O Imperador diz que faz quase 2 milênios, e a pessoa que havia vindo pela última vez era um humano muito parecido com Osman, usando inclusive o chapéu e o sobretudo que o Osman usa. Esse chapéu e o sobretudo do Osman são a única coisa que restou dele, do pai dele. O Osman na hora pergunta quais foram as ocasiões que esse humano foi visitá-los, e o Panda explica que foram 3 ocasiões. Na primeira, o humano era novo, parecia ter acabado de entrar na vida adulta. Eles conversaram um pouco sobre a vida. O humano falou que possuía uma mulher que ele queria dar um futuro melhor para ela, transformá-la na rainha que ele via. Na segunda vez, ele disse que havia conseguido se casar e havia conseguido um navio próprio, que havia virado capitão, e sua mulher estava grávida. Desta vez ele estava já mais velho, já começava a aparecer alguns sinais da idade. E da terceira vez, ele já possuía alguns cabelos brancos e disse que estava resolvendo se aposentar como capitão, passar seu navio adiante, para poder ficar em casa com a sua mulher e filho. Depois disso, o Gar pergunta sobre as divindades que tem na ilha, e um imperador puxa de novo seu cachimbo, dá uma tragada e solta a imagem de 4 seres. Um deles, uma garça gigante de penas brancas e vermelhas, que é chamada de Shiji, que traz paz e esperança. A segunda é um dragão serpente verde, conhecida como Yulon, que traz esperança e fé. O terceiro era um bisão de 4 chifres, o pelo do rosto e das costas branco, dos lados da barriga e das patas preto. Era conhecido pelo nome de Nilzal e era conhecido por trazer bravura e fortitude. E o terceiro, um tigre branco com detalhes em azul, conhecido como Shuen, que trazia força e resistência. Depois disso, Uriel comentou um pouco sobre o que estava acontecendo no continente, que muita coisa tinha mudado desde a última vez que eles tinham recebido visitantes, que agora o continente havia sido invadido por dragões, e eles precisavam achar um meio de impedir os dragões de continuar aterrorizando o continente. E eles haviam recebido notícias que naquela ilha havia algum tipo de arma que podia talvez ajudá-los. Depois que Uriel fala sobre a arma, o rosto gentil e sorridente do imperador se fecha um pouco, e ele explica que existe uma quinta divindade nessa ilha, que é a divindade dos Minotauros, que é uma divindade maligna, e todo o motivo para essa ilha ter saído do plano material era manter essa divindade longe de quaisquer vidas inocentes que ela pudesse aterrorizar. Nisso, o Elmin pergunta para o imperador qual que era a história dos Minotauros e dessa divindade, e o porquê dos pandas estarem ali. E o imperador responde: para isso, eu vou ter que explicar
toda a história do meu povo. Ele dá mais uma tragada e solta a fumaça que vai se formando conforme ele vai contando a história. Cerca de 5.000 anos atrás, no plano material, existiam apenas os Pandaren e os Minotauros. As outras raças eram apenas seres que viviam pelo instinto. Conforme a batalha com os Minotauros foi se agravando, descobrimos que eles estavam tentando trazer essa divindade para o plano material. E assim, fizemos nossos últimos esforços. Eu e os meus súditos mais leais, os que estão aqui na ilha comigo, para garantir que essa divindade nunca aterrorize as pessoas do plano material. Assim, junto de nossas divindades, transportamos essa ilha e todos que estão aqui para o plano astral, onde nenhuma outra divindade consegue alcançá-los. Mas um efeito colateral da vinda é que todas as criaturas que estavam na ilha, quando a ilha foi transportada, não podem morrer. Mesmo que elas morram, depois de alguns momentos, elas voltam à vida. O grupo se lembra dos minotauros que eles mataram, que o chão da casa começou a brilhar e depois de 1 hora os minotauros estavam de volta. A mesma coisa acontecendo na árvore, quando eles mataram a cobra, que a árvore começou a brilhar e alguns momentos depois a cobra estava de volta. O Osmond pergunta pro Imperador se ele sabe de uma coisa chamada Poço de Lázaros, que conseguia trazer as pessoas de volta à vida. O Imperador fala que havia ouvido lendas sobre isso antes deles transportarem a ilha, mas que essas lendas eram só relativas aos minotauros. Então, se algum minotauro tivesse morrido pelas mãos de um Pandaren, talvez tivesse sido trazido de volta pelo poço, mas que ele não conhecia ninguém que tinha sido trazido de volta. Conforme a conversa foi acontecendo, o Gar percebeu que a cerveja que eles estavam tomando era mágica. E ele passa isso pro Uriel, de forma bem estranha, para ser sincero. O próprio Uriel se questionou sobre se ele teria entendido ou não, mas foi decidido que ele havia entendido e ele pergunta pro Imperador o que era aquela cerveja. O Imperador diz que aquela cerveja era feita com uma planta que nascia próxima à estátua de Nilzal, que tinha propriedades de acalmar a mente e eliminava qualquer tipo de efeito negativo mental. E trazia um conforto de como se a pessoa estivesse sendo abraçada nos braços de sua mãe. Depois disso, Uriel definiu que ele não tinha parado de beber, já que ele tinha acabado de perder a mãe. Então a sensação era uma coisa que ele queria bastante. Ele conheceu a mãe e 1 ano depois, 1 ano e meio depois, ele perdeu a mãe. Pelo menos chegou a conhecer. Não sei se foi uma coisa boa, mas enfim. O Osmond pergunta pro Imperador se ele pode levar um pouco da cerveja para dar pra Burashi para ver se funciona. O Imperador diz que não tem problema, só que vai levar aproximadamente 1 semana para colher as plantas e fazer todo o trabalho de transformar ela na cerveja. O grupo concorda. Sinceramente, eu não sei se eles escutaram a parte de que vai levar 1 semana para o processo, mas eles concordaram. Eles perguntam de onde veio esse humano todas as 3 vezes. O Imperador aponta para a praia que tem a oeste da ilha. E o grupo resolve ir localizar a praia para ver se eles encontravam algum jeito de sair da ilha, já que a barreira mágica iria desintegrá-los se eles tentassem passar por ela. Eles andam por cerca de 5 minutos até a praia, uma caminhada leve. Quando eles estão chegando perto da praia, eles veem uma montanha de cada lado e o caminho pelo meio. Quando eles passam por esse caminho, eles conseguem ver o mar, né, a praia. Eles veem uma tartaruga furacão e uma cabana próxima à montanha, já onde a grama começava a crescer. Eles resolvem ir até a cabana. Eles encontram um esqueleto na frente da cabana. O Osmond faz algumas investigações. Não acha nada no esqueleto, não acha nada na cabana.
Eles só definem que aquilo tá ali há muito tempo, já que as roupas do esqueleto já haviam se desintegrado e o pano da cabana estava em processo de desintegração. Desintegração não é exatamente a palavra certa, né? Ela estava se decompondo com o tempo, seria o melhor jeito de colocar. E o Osman fica louco, desesperado, querendo cavar o chão da cabana para ver se encontra alguma coisa. Só que ele não tem pá e ele não tem força para cavar. Então o Uriel acalma ele um pouco, oferece sua espada para cavar e o Osman pede para o Uriel cavar. Pois é, Gar, Uriel e Elmin ficaram sentados comendo enquanto o Uriel cavava. O Uriel cava por um tempo, não acha nada, e o grupo começa a conversar sobre o que eles vão fazer agora que eles já chegaram na praia. Entre eles e o mar tem uma tartaruga furacão, e o Osman já consegue observar que, um pouco mais ao norte, subindo a praia, existe outra dessa. Mas o Osman insiste em tentar conversar com a criatura. Então ele gasta 10 minutos fazendo ritual para castar falar com animais, e eles vão devagar até a tartaruga. Quando eles chegam a mais ou menos uns 6 metros da tartaruga, o Osman se apresenta. Até então a tartaruga não parecia ter sequer percebido que eles estavam ali. Depois que o Osman se apresenta, a tartaruga olha para eles e tem alguma coisa diferente nos olhos dela. E foi iniciativa. O grupo decidiu correr, logo começou o combate, mas tem um motivo para ela ser chamada de tartaruga furacão. O Gar foi o primeiro a correr, foi o primeiro na iniciativa. Só que o segundo na iniciativa era a tartaruga, que entrou no seu casco e começou a rodar e foi em direção ao Gar, atingindo todo mundo no caminho e dando dano nos 4. Vendo essa habilidade da tartaruga e o deslocamento que ela conseguia fazer com isso, o grupo decide lutar, enquanto o Elmin e o Uriel vão se aproximando da tartaruga. O Osman fica um pouco mais longe e resolve usar a habilidade Penachar, que é uma habilidade de Swashbuckler do Xanatar Guide to Everything. Se o inimigo não passar num teste de sabedoria contra a persuasão do Osman, o inimigo tem desvantagem em ataques que não seja contra o Osman. A tartaruga não passou. O que eles não contavam era justamente que a tartaruga tinha ataque de baforada. Então a tartaruga se move um pouco, leva um ataque de oportunidade do Gar, e dá uma baforada no Osman que atinge também o Elmin. Ambos passam, tomam metade do dano. E o Elmin, na vez dele, usa todos os seus 4 ataques, mais surto de ação que dá mais 3, e finaliza a tartaruga. Depois disso, o casco da tartaruga começa a brilhar, e o grupo fica conversando sobre o que fazer. O Elmin sugere eles entrarem dentro do casco para tentar bugar o respaldo da tartaruga. E eles também conversam sobre quebrar o casco para tentar fazer com que aquela tartaruga morresse de vez e não ocorresse o renascimento dela. Só que depois que o grupo quebra alguns pedaços do casco da tartaruga, eles percebem que o brilho que estava no casco continua na mesma silhueta do casco. Mesmo sem aquele pedaço, o brilho continuava ali. Então eles definem que não faz sentido eles continuarem ali e decidem descer pela praia, sentido sul. Só que depois de andar aproximadamente 9 metros, eles percebem que tem outra tartaruga ao sul. Então eles resolvem dar a volta na pequena montanha. Depois que eles dão a volta, eles começam a ver algumas árvores. E nessas árvores o Osman consegue ver algumas cobras, daquelas que eles enfrentaram antes. Aqui tem muito menos árvores do que tinha na parte de cima, mas ainda tem algumas. Elas estão a cerca de 60, 80 metros de distância uma da outra, então elas estão bem espaçadas. O grupo faz um zigue-zague e acaba encontrando eventualmente entre as árvores uma pequena pedra esculpida na forma de uma garça. O Gar dá uma olhada, percebe que ela era mágica. O Osman faz uma investigação, acha um jeito de ativar seja lá o que for aquilo, mas o grupo acha melhor voltar até o Imperador e perguntar o que é aquilo. Se fosse necessário, eles voltavam ali e ativavam. Quando eles chegam até o Imperador novamente, eles perguntam
o que era aquela pequena estátua, e o imperador explica que, eventualmente, algumas daquelas estátuas apareciam em locais aleatórios da ilha, estátuas de cada uma das 5 divindades, e cada uma possuía um efeito. Cada uma dava um bônus. Mas elas não ficavam muito tempo ali, se ninguém as ativasse, elas sumiam novamente. Então o grupo percebe que eles perderam a chance de ativar. Eles também perguntam sobre as pilastras que o Osmond tinha visto no dia anterior. E o imperador explica que aquilo não eram pilastras, eram as estátuas das divindades deles, que ficam nos 4 pontos do campo de treinamento. O Elmin tira o mapa que o imperador havia dado para eles anteriormente da ilha e pede para o imperador explicar o mapa. Ele explica que a parte em verde mais escuro é a parte de baixo e a parte em verde mais claro é a parte de cima das montanhas, e que os minotauros nunca saíam das partes de cima. Os minotauros ficavam confinados à parte de cima, enquanto os pandas ficavam ali no campo de treinamento deles, e o resto do local era da vida selvagem. O imperador também fala sobre uma pequena vila que tem seguindo a estrada ao sul, que possui os fantasmas dos antigos moradores da vila, e explica que aqueles moradores não voltam à vida porque eles morreram antes da ilha ter ido ao plano astral e não depois. Continuando ao sul da vila que o imperador tinha mostrado, ele diz que há um porto, um pequeno cais, nada muito grande, e que o caminho segue desde o campo de treinamento deles até subindo nas montanhas, passando por todas as partes da montanha. Existem 4 pontes, e a 5ª ponte, que chegava até a fortaleza dos Minotauros, eles haviam derrubado para impedir que a divindade maligna conseguisse andar livremente pela ilha. Ele aponta então aonde fica a fortaleza dos Minotauros, e ao lado dela o Elmin pergunta o que é aquele ponto rosa. O imperador diz que é um antigo lago que tinha lá em cima, que depois que uma criatura chegou e transformou aquele lago em sua casa, as águas do lago ficaram rosas. Eles haviam passado pela cachoeira do lago antes, que a cachoeira sai do lago e desce em direção ao mar. O imperador explica um pouco que existem algumas super criaturas na ilha, que cada uma das super criaturas defende um tesouro. Então o grupo começa a se perguntar se não é uma dessas super criaturas que estão defendendo essa super arma que supostamente tem na ilha. O grupo fica meio perdido e resolve pedir para o imperador chamar as divindades para eles tentarem obter alguma informação. O imperador já havia falado antes para eles que ele conseguia chamá-las, apesar de ser um pouco custoso e ele ter que ficar de repouso por uma semana. Mas que se o grupo quisesse, ele faria. O grupo conversa bem, define o que perguntar, definem a ordem do que perguntar, já que é possível que eles pudessem fazer apenas uma pergunta. O grupo então pede para o imperador summonar as divindades. Ele vai com o grupo até o centro do campo de treinamento, senta no chão, bebe um pouco da cerveja e entra em transe. As 4 divindades aparecem e o Uriel, como líder do grupo, resolve fazer a parte de falar. Ele começa contando o que está acontecendo no continente. Xuen imediatamente diz que não é da conta deles, que eles têm um trabalho mais importante para fazer aqui. O Shiji pede paciência pro Xuen e pede pro meio-elfo continuar o que ele estava falando. Uriel pergunta se eles podem ajudá-los no combate contra os dragões. O Neuzal, com uma voz profunda, diz que entende o que está acontecendo no continente, mas eles têm um trabalho maior para fazer ali naquela ilha. E Uriel pergunta se tem alguma forma de sair da ilha. Mesmo sem achar arma, eles vão precisar voltar pro continente para tentar ajudar a salvar o continente. E o Lon dá algumas voltas no grupo e volta para onde ela estava. E diz que apenas uma pessoa conseguiu sair da ilha, porque tinha conseguido conquistar a bênção dela contra a vontade das outras divindades que estavam ali. E ela diz que se as outras 3 divindades concordarem,
E ela diz que se as outras 3 divindades concordarem, cada uma pode passar um desafio para um integrante do grupo, e se eles completarem o desafio, eles vão receber as bênçãos. E assim que ela termina de falar, o Gar dá um passo para frente, olha para Yulon, o dragão serpente de Jade, e diz que quer a bênção dela. As divindades meio que cercam eles e diz que vão se apresentar antes, para eles terem certeza de quem vai fazer qual desafio. Cada uma se apresenta. Shiji, a garça vermelha da paz e esperança, que aumenta os poderes de cura de quem a veneram. Yulon, o dragão serpente de Jade, da esperança e da fé, que por meio de sua sabedoria melhora os ataques de quem a venera. Nilzal, o bisão negro, da fortitude e da bravura, que se torna uma armadura para aqueles que o adoram. E Xuen, o tigre branco, da força e da resistência, que ajuda seus devotos a dar ataques mortais em seus inimigos. Depois disso, o grupo ficou praticamente uma hora e pouco, definindo quem ia fazer o desafio de qual divindade para pegar a bênção. E depois que eles tomaram a decisão, eu resolvi perguntar se eles tinham certeza. Eles passaram 40 minutos decidindo, aí eles decidiram. Eu perguntei, é assim então? Falei, você vai ficar com esse, você com esse, você com esse, você com esse. Eles falaram isso. E eu perguntei, tem certeza? E eles ficaram mais 20, 30 minutos conversando, pra ter certeza. E eles resolveram mudar o Elmin com o Uriel. O Elmin vai pegar a bênção de Shiji, a garça vermelha. O Gar vai pegar a bênção de Yulon, o dragão serpente de Jade. O Uriel vai pegar a bênção de Nilzal, o bisão negro. E o Osman vai pegar a bênção de Xuen, o tigre branco. Os motivos que eles deram para cada um pegar um desses fez sentido, fez muito sentido. Mas eu achei que ia ser diferente. Eu achei que o Gar ia ficar com o Shiji, o Osman ia ficar com o Yulon, o Uriel ia ficar com o Nilzal, como ele ficou, e o Elmin ia ficar com o Xuen. Mas também fez sentido do jeito que eles falaram, os motivos que eles deram. E a gente pode estar vendo aí o Gar trocando de divindade e começando a venerar a Yulon. Eles só vão ter que dar um motivo bom o suficiente para a ilha voltar para o plano material. Já que a ilha no plano astral, o Gar não consegue ganhar poderes de clérigo da divindade Yulon. Mas é isso. Agora é esperar para ver quais vão ser os desafios que cada divindade vai dar para cada um deles. Na próxima sessão, o Elmin já falou que ele vai ter que sair no meio da sessão. Ele não explicou o motivo, mas para qualquer um deles ter que sair não é pouca coisa. Então logo no início a gente vai dar sequência, eu vou passar para eles o que cada um tem que fazer, e eles vão fazendo. Talvez a gente até comece mais cedo, para garantir que o Elmin consiga ficar pela sessão inteira. Mas é isso, foi isso que aconteceu na sessão 39. Não esquecendo que os vídeos saem terças e sextas, às 6 da tarde. Terças-feiras, depois de sábado de sessão, eu trago o resumo da sessão. E é isso, valeu!